Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Convido a igreja mais uma vez a abrir no livro de Ezequiel. O capítulo é o capítulo 44 e eu vou ler versículos alternados. Então, vou ler o versículo 1. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Agora no versículo 5. E disse-me o Senhor, filho do homem, pondera no teu coração e vê os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. Agora o versículo de número 9. Assim diz o Senhor Jeová: nem o estranho circunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. O 10, versículo 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo e estarão perante ele para lhe servir. Agora o versículo é o 15. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Agora o versículo é o 29. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Então, o que aconteceu aqui nesse capítulo de Ezequiel 44? O Senhor manda Ezequiel ir para a porta do templo. E ali mostra para Ezequiel, olha só, tem 3 tipos de pessoas aqui no meu templo. Uma das pessoas são aquelas que não são do povo de Israel, né? São incircuncisos de coração e incircuncisos de carne. Essas pessoas são estranhas ao povo de Israel. Mas existem também os levitas. E esses levitas se apartaram para longe de mim, né? Eles se transviaram, né? E se desviaram, né? Das minhas ordenanças. E existe outro tipo de pessoas, que são os sacerdotes levíticos, filhos de Zadoque, que guardaram a ordenança mesmo Israel tendo se extraviado de mim. E a esses que foram fiéis, guardaram a ordenança, mesmo vendo que os outros estavam se desviando, a esses eu tenho uma coisa especial para eles. O que seria de especial? Eles terão, que está aqui no versículo 28, eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. Gente, que coisa maravilhosa, não é? O Senhor nos mostra aqui uma coisa tremenda, que aquele que é fiel até o fim, aquele que permanece, né, fiel, aquele que obedece à lei de Deus e à lei dos homens, a esse o Senhor tem ele próprio como herança. Ele dá a si como herança. Então, é uma coisa maravilhosíssima isso. Eles tiveram como herança o Senhor Deus. O Deus Todo-Poderoso era herança dele. Isso é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa para a gente agarrar, né? Com toda a força, com todo o nosso ser, a gente agarrar isso,
Eles terão uma herança, eu serei a sua herança, não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Você não precisa de nada, você já tem Deus. Ele é o tudo, para tudo. Isso é maravilhoso. Ele se dá àqueles que se voltaram para ele, aqueles que são pessoas que são fiéis a ele. Mas e aos outros? Aos outros levitas que conhecem a palavra de Deus, que conhecem a casa de Deus, a rotina da casa de Deus, mas acharam outros ídolos para cultuar, acharam outras formas de culto, acharam outro tipo de coisa mais atraente. O que isso significa? Não é só aquela estátua ali, não é só uma posição, um pensamento, não é só isso. É para eles pegaram um culto, eles cultuaram outro Deus para dar vazão àquela vontade da carne, aquilo que para eles era o normal, aquilo que eles gostariam de fazer, e o Senhor dizia: não, não faça. E nesse, né, como está aqui no versículo 10, que o Senhor fala assim: mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado e andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Então o Senhor estava enxergando o que eles estavam fazendo, né? Os deuses que eles estavam cultuando. E esses deuses era para quê? Para dar vazão à carne. Mas o Senhor não descartou eles. O Senhor diz assim: mas contudo, eles serão ministros da minha casa. Eles vão ser ministros lá na porta. Eles vão servir ao povo, mas não terão herança comigo. Ele dá oportunidade. O que o Senhor quer dizer aqui, que ele está falando o seguinte: eu estou dando oportunidade. Oportunidade. Vocês estarão na minha casa, vai servir ao meu povo, não vai me servir. Quem vai me servir vai ser os filhos de Zadok, os que foram fiéis. Mas eu vou dar oportunidade para vocês. E o Senhor falou, né, comigo, nessa passagem aqui, ele fala assim: cita aquilo que eu abomino, cita aquilo que eu não quero ver nos meus filhos, cita aquilo em que eles podem melhorar. E eu vou citar para vocês aquilo que o Senhor me deu. O Senhor abomina a avaliação moral, da moral e da fé. A gente não tem o direito de avaliar o outro. A gente não pode ser fiscal do comportamento alheio. A gente não pode julgar e condenar o outro. Vocês veem que os levitas, eles tiveram a oportunidade de melhorar. Eles estavam lá fora, mas o Senhor estava olhando por eles. O Senhor abomina pessoas dissimuladas, aquelas que fingem que não ouve, finge que não vê, finge que não sente. Deixa passar, deixa o errado passar. Isso não é contraditório com o que está pedindo. O Senhor não quer que você julgue as pessoas, mas também não quer que você seja conivente com aquilo de errado. Então você está vendo o errado, e você finge que não vê, finge que não ouve e finge que não sente. Você tem que ter a sua posição. Você não pode ser dissimulado. Os perversos, pessoas que têm péssima qualidade moral, são traiçoeiras, pessoas que têm intenção de fazer o mal. O Senhor está olhando isso. Os escamoteadores, eles roubam com sutileza, fazem desaparecer algo, coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Ele não está falando do ladrão, ele está falando do escamoteador. O invejoso, ele tem desgosto pelo bem alheio. Ele deseja possuir o que o outro tem, acompanhado de ódio por aquele que tem. Então, isso também o Senhor abomina, a pessoa invejosa. A soberba, a pessoa que é orgulhosa, é altiva, é elevada, ela tem arrogância. Às vezes a pessoa não tem nada. Isso não significa se a pessoa tem bens materiais ou intelectuais ou espirituais. Isso não significa
que a pessoa é arrogante por causa disso. Às vezes a pessoa não tem nada, mas a pessoa é arrogante, é altiva, é elevada, é soberba. O ego agressivo, ego significa o conceito que você tem de si mesmo, né? E o agressivo é aquele que quer atingir o seu objetivo com violência. Então a pessoa que tem o ego, o conceito de si mesmo, né, com violência, ela quer atingir os seus objetivos com violência, o Senhor também abomina. O irritado é aquele que é encolerizado, indignado, impaciente, ele gosta de agravar, exacerbar, aumentar, né? Então, a essas pessoas também o Senhor abomina. O desrespeitoso, ele falta com respeito, ele desconsidera, ele não cumpre as leis, ele desconsidera, ele pica uma multa e joga no chão. Esse é o desrespeitoso, junto com o desrespeitoso também a soberba, né? A devassidão, quem vive desagradando, quem vive desrespeitando, centrado nos desejos sexuais. Então, as pessoas às vezes dá muita vazão à sua vontade da carne, é a devassidão, e isso o Senhor também abomina. A lascívia é a propensão à sensualidade, aquela pessoa que está sempre sensualizando, seja em palavras, seja em roupas, seja em atitudes, né? Já muitas vezes eu tenho visto pessoas, às vezes compromissadas, né, com outras, e sempre se insinuando para terceiros, sempre usando uma roupa transparente, uma roupa mais curta, sempre sensualizando, sempre se mostrando para outro, né? Isso, a lascívia, inclusive, a pessoa não vai para o céu. Fica a dica. O fofoqueiro. O fofoqueiro, ele é aquele que bisbilhota, ele conversa sobre o outro, ele propaga os segredos do outro. É a tribo de Dan. A tribo de Dan também não vai para o céu. Então, para quem gosta de ter a língua solta, fica também o aviso, né? O maldizer. O maldizer é difamar, é dizer mal. O ofender é dizer mal e com atos e palavras. Quem gosta de ofender o outro. O zombador é aquele que gosta de ridicularizar o outro. O desdenhar é o que despreza com altivez o outro. É o roubar, é tirar as escondidas. Então são essas, né, avaliações que o Senhor faz da personalidade de cada um, né, desses levitas aqui que andaram desviados. Então eles criaram deuses, esses deuses davam vazão a esse tipo de comportamento que está aqui. E o que o Senhor está dizendo? Para a igreja, vendo alguma coisa desse gênero em uma pessoa, para que ela não avalie, para que ela não julgue nem condene, porque o Senhor aqui está dizendo que ele vai servir na porta. Ele vai servir. O Senhor dá chance para essas pessoas que estão sendo aqui citadas, que têm essas características. Ele vai dar chance para elas saberem que isso está errado e que elas vão reverter essa situação. Elas vão se arrepender e vão passar para serem como os filhos de Zadok. É uma oportunidade que o Senhor está dando, porque nós ainda estamos no período da graça e o Senhor está dando oportunidades, mas Ele está avisando aqui, nesse tipo de comportamento que está aqui, que foi citado cada um deles, que enquanto estiver nesse tipo de comportamento, está como levita, que foi esses levitas que estão longe de mim, longe do Senhor. Mas para nós, Igreja do Senhor,
Estou falando agora para a igreja do Senhor, filhos de Zadok. Eu digo para vocês, eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel, eu sou a sua possessão. O Senhor é a nossa possessão. Temos que tomar só cuidado para a gente não entrar no secular, não entrar nesse tipo de situação aqui, porque o que mais tem são pessoas para nos chamar para esse tipo de comportamento que foi citado aqui, todos eles. Para a rodinha dos escarnecedores. Então, a gente tome bastante cuidado com isso. A rodinha dos escarnecedores estão na porta da igreja. O Senhor fala aqui. Então, para a gente ter esse cuidado de chamar a atenção com amor e carinho, né? E chamar a atenção e dizer, olha, se você não fizer nada disso, se você se policiar, se você tomar cuidado, pensando antes de falar, o Senhor tem uma herança, e a herança mais linda dessa terra, que é a herança do Senhor. Ele será a nossa herança. Ele será a nossa herança. Que coisa mais linda, meu Deus, que coisa mais linda. Eu tomo posse dessa herança. Não existe nada que foi falado aqui anteriormente que me satisfaça tanto do que essa herança que o Senhor acaba de mostrar aqui. Não existe nada, sentimento ou palavra, não existe nada que seja melhor do que essa herança que está aqui. Eu serei a sua herança. Eu serei a sua herança. Eu sou a sua possessão. Que coisa maravilhosa ter o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho posse desse Deus dentro de mim, através do Espírito Santo. Que coisa melhor do que isso? Não existe nada melhor do que isso. Não existe que pague isso. Ele nos protege, Ele nos cura, Ele nos liberta. Não existe nada melhor do que ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe nada diferente que possa nos tirar desse amor que é o Senhor. Não existe nada. Então, antes de abrir a sua boca ou pensar, pense que não existe nada melhor. Só quem já experimentou o amor do Senhor sabe que não existe nada nessa terra melhor do que o Senhor, do que essa possessão, de ter Ele como sua possessão. E o Espírito Santo é a melhor coisa dessa terra, Senhor. Ele está aqui para nos dar o consolo, para afagar o nosso coração, para dizer que o Senhor Jesus está próximo de vir, para dizer que nós temos um Deus todo-poderoso, que está cuidando de nós, que não deixa ninguém sem oportunidade. Todos terão oportunidades, mas aqueles que forem fiéis terão essa herança bendita, essa herança amada, essa herança para sempre. E assim eu me despeço da igreja com essa palavra abençoada, para abençoar minha igreja amada. Não se afastem do Senhor. Cumpra com as leis. Cumpra com aquilo que o Senhor está falando para a igreja, para a nossa igreja especificamente. O pastor está debaixo da ordenança do Senhor, usado pelo Espírito Santo. Eles terão uma herança. Eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares, e o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício pela culpa, eles comerão, e toda coisa consagrada em Israel será deles. Tudo que é consagrado será nosso. O Senhor nos abastece de tudo.
de tudo. Que a paz do Senhor esteja conosco. Ele nos basta. E assim eu me despeço e agradeço a minha rica oportunidade, a minha querida igreja. Em nome de Jesus, amém.